A noite paulistana caía como um veludo índigo, salpicado de diamantes. Em meio ao mar de luzes que definia a metrópole incansável, o bairro dos Jardins pulsava como um coração de ouro e vidro. Um oásis de opulência imune ao caos frenético da cidade. Era ali, no interior de uma fortaleza de design contemporâneo conhecida como Espaço Jardins, que a elite financeira, industrial e social de São Paulo se reunia. O edifício em si era uma obra de arte. Paredes de vidro que se erguiam a mais de 10 metros de altura, sustentadas por vigas de aço escovado, permitindo que a cidade se tornasse um papel de parede vivo e cintilante. No interior, o ar-condicionado sussurrava, mantendo uma temperatura amena que contrastava com o calor úmido da noite lá fora. O aroma no ar era uma sinfonia complexa. Notas de lírios brancos e orquídeas, importados e dispostos em arranjos monumentais, misturavam-se ao cheiro de perfumes franceses, ao couro das poltronas de design e ao saboroso perfume dos canapés gourmet que circulavam em bandejas de prata, levadas por garçons em uniformes imaculados. O som ambiente era um murmúrio constante e sofisticado. O tilintar de taças de cristal, contendo champanhe Veuve Clicquot, o zumbido de conversas sobre aquisições milionárias, a performance do mercado de ações, as próximas férias em St. Bart's, ou as dificuldades de encontrar um bom instrutor de yoga em tempo integral. No centro de tudo, como um sol vermelho em torno do qual todos os outros planetas orbitavam, estava o verdadeiro motivo daquela celebração. Uma Ferrari SF90 Stradale, vermelha como sangue arterial, repousando sobre uma tarima de acrílico iluminada por baixo, que a fazia parecer flutuar. Não era apenas um carro, era um tótem, um ícone de poder absoluto, um monólito de engenharia e design que representava o pináculo do sucesso material. Cada curva de sua carroceria era uma declaração. Cada reflexo das luzes de LED do teto em sua pintura imaculada era uma promessa de velocidade e exclusividade. E no epicentro desse universo, o mestre de cerimônias, o sol em pessoa, era Ricardo Almeida. Com seus 30 e poucos anos, ele personificava a nova geração de milionários. Herdeiro de um império industrial, mas com a ambição de provar que era mais do que apenas o filho do pai. Seu terno, um Zegna feito sob medida, ajustava-se ao seu corpo atlético sem uma única ruga. Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados para trás com um brilho discreto. E em seu pulso, um Patek Philippe Nautilus brilhava com uma arrogância silenciosa. Ricardo não caminhava, ele deslizava pelo salão, um sorriso afiado permanentemente gravado no rosto, um sorriso que conhecia o poder de um sim e a raridade de um não. Ele parou ao lado da sua mais recente aquisição, a Ferrari, e acariciou o capô com a ponta dos dedos, um gesto que era simultaneamente de posse e de carinho, como um rei afagando seu leão de estimação. A atenção do salão, antes dispersa, convergiu para ele. O zumbido das conversas diminuiu. Ricardo abriu a porta do carro, que se ergueu como a asa de uma ave exótica, e sentou-se no banco do motorista. Com um toque, o painel de instrumentos ganhou vida, e então ele pressionou o botão de ignição. O rugido que se seguiu não foi apenas um som. Foi um evento físico, um trovão controlado, gutural e metálico que vibrou no peito de cada convidado, fez as taças de cristal tremerem levemente e silenciou qualquer conversa remanescente. Ele deu uma leve acelerada e o rugido se intensificou, um grito de 1000 cavalos de potência ecoando pela arquitetura do Espaço Jardins. Houve aplausos, assobios e suspiros de admiração. Ricardo saiu do carro, deixando a porta aberta e ergueu a taça de champanhe. Amigos! Sua voz projetou-se com a confiança de quem está acostumado a ser ouvido. Brindemos não a um carro, mas ao que ele representa. Ambição, poder, a prova de que não há limites quando se sabe o que quer. Para aqueles que, como nós, não aceitam nada menos que o melhor.
O coro de saúde foi entusiasmado e a música eletrônica ambiente voltou a subir, sinalizando que o rei havia falado e a corte poderia voltar a celebrar. Enquanto isso, do outro lado do vidro imaculado, no frio da calçada, uma figura contrastante observava a cena. Seu Antônio Pereira não fazia parte daquele mundo. Suas roupas, um paletó puído sobre uma camisa desbotada e calças de tergal gastas, contavam a história de décadas de trabalho duro e de uma aposentadoria que nunca chegou a ser confortável. Seus sapatos de couro estavam rachados e a sola fina mal o protegia do concreto frio da Avenida Europa. Ele não tinha a intenção de parar ali. Estava apenas a caminho do ponto de ônibus, um trajeto noturno que fazia para economizar o pouco dinheiro que tinha, quando o som do motor da Ferrari o atingiu. Aquele som. Não era um som estranho para ele. Era uma melodia familiar, uma canção de ninar de sua juventude, uma sinfonia que ele conhecia nota por nota. Ele se aproximou da parede de vidro, atraído por uma força magnética, e seus olhos, cansados e fundos, pousaram na máquina vermelha. Mas ele não via apenas um carro de luxo. Aquele contorno, a linha do paralama, a posição das entradas de ar, ele via um fantasma. Memórias que ele havia tentado enterrar sob camadas de tempo e resignação vieram à tona com a força de um tsunami. Ele sentiu o cheiro de óleo quente e metal usinado da fábrica em Modena, ouviu o som das ferramentas pneumáticas, sentiu a textura da graxa sob suas unhas. Em sua mente, ele não era um velho esquecido na calçada de São Paulo. Era um jovem chefe de mecânicos, com as mãos firmes e a mente afiada, dedicando sua vida, sua alma, a aperfeiçoar motores como aquele. Uma lágrima silenciosa e teimosa formou-se no canto de seu olho, uma gota de um oceano de saudades e injustiças. A dor da fome em seu estômago e o frio em seus ossos desapareceram, substituídos pela dor mais profunda da memória. Ele apertou a alça da sacola de plástico que carregava, onde um pão e uma lata de sardinha representavam seu jantar, e ficou ali, paralisado, um espectro do passado assombrando uma festa do futuro. Sua presença não passou despercebida. Marcos, o segurança postado na entrada, um homem corpulento com um rádio no ouvido e uma expressão de tédio profissional, notou-o imediatamente. A ordem era clara: manter a aparência, evitar qualquer elemento que pudesse perturbar a harmonia do evento. Ele saiu e abordou seu Antônio com uma firmeza ensaiada. "Com licença, senhor, não pode ficar parado aqui. Peço que circule." A voz não era cruel, apenas impessoal. Seu Antônio, despertado de seu transe, ergueu as mãos num gesto de paz. "Me desculpe, meu filho, eu só estava olhando. É uma bela máquina." Havia uma reverência em sua voz que o segurança não compreendeu. A cena, no entanto, foi capturada por um par de olhos mais atentos. Mariana Ribeiro, de pé perto da entrada, sentia-se um peixe fora d'água naquela festa. Herdeira de uma fortuna mais antiga e discreta, ela desprezava a ostentação vulgar de pessoas como Ricardo Almeida. Enquanto todos olhavam para o carro, ela observava as pessoas. E a figura do velho do lado de fora, com o rosto pressionado contra o vidro, a tocou. Ela viu algo que os outros não viram. Não era a cobiça de um pobre querendo ser rico, mas a admiração de um artista diante de sua própria criação. Ela notou as mãos dele, calejadas e marcadas, e a forma como seus olhos seguiam as linhas do carro com uma familiaridade íntima. Intrigada, ela se afastou de seu grupo e se aproximou da porta, no exato momento em que o segurança tentava dispensar o homem. "Está tudo bem, Marcos?" disse ela, com uma voz suave, mas firme. "Ele não está fazendo mal algum." Marcos, reconhecendo uma convidada importante, recuou um passo, confuso. Mariana abriu um pouco a porta de vidro.
O senhor gosta de Ferraris? Ela perguntou ao velho, um sorriso gentil no rosto. Seu Antônio, surpreso pela gentileza, engoliu em seco. Gostar é pouco, minha filha. Eu as conheço. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de emoção. Ele não conseguiu dizer mais nada. Naquele instante, Ricardo Almeida, em seu tour triunfal pelo salão, percebeu o pequeno drama que se desenrolava na entrada. Viu Mariana, uma das poucas pessoas cuja aprovação ele secretamente desejava, conversando com um mendigo. A oportunidade era boa demais para ser desperdiçada. Era a chance de ser magnânimo, engraçado e cruel, tudo ao mesmo tempo, consolidando seu status de rei da noite. Ele se aproximou com seus passos calculados, o sorriso afiado agora tingido de malícia. Sua sombra caiu sobre seu Antônio e Mariana. Algum problema aqui, Mariana? Este senhor está te importunando? A pergunta era retórica e o tom falsamente protetor. Mariana sentiu um calafrio. Não, Ricardo. Estávamos apenas conversando. Mas Ricardo já não a ouvia. Seus olhos estavam fixos em seu Antônio, medindo-o de cima a baixo com um desprezo visível. Olhem só! Ele exclamou, alto o suficiente para que os convidados mais próximos se virassem. A atenção, como um holofote, moveu-se com ele. Temos um apreciador de arte entre nós. Algumas risadas nervosas surgiram. Ricardo continuou, deliciando-se com o poder. Nem para comer o senhor tem, meu velho. O que faz olhando para minha Ferrari como se fosse sua? A humilhação foi direta, brutal. O salão agora estava em silêncio, todos os olhos fixos na cena. As risadas que se seguiram foram mais altas, mais confiantes, um coro de bajuladores validando a crueldade de seu anfitrião. Mariana sentiu o rosto queimar de vergonha alheia. Ela quis intervir, mas Ricardo levantou a mão, como um imperador no Coliseu. Não, deixem-no ficar. Vamos nos divertir um pouco. A multidão, sentindo o cheiro de sangue, aproximou-se, formando um semicírculo. Celulares foram erguidos, prontos para capturar o que quer que viesse a seguir. Ricardo caminhou lentamente até a frente da Ferrari, postando-se entre o carro e seu Antônio, criando uma barreira simbólica. Ele olhou para o velho, cujos olhos, pela primeira vez, se ergueram do carro para encará-lo. Não com medo, mas com uma tristeza profunda e uma centelha de desafio. Ricardo, cego pela própria arrogância, não percebeu. Para ele, o velho era apenas um adereço em seu espetáculo. Ele se virou para a plateia, abrindo os braços. Vou fazer algo inédito esta noite. Um ato de caridade ou talvez de entretenimento. Ele fez uma pausa dramática, garantindo que tinha a atenção de todos. Então virou-se novamente para seu Antônio, o sorriso mais venenoso que já dera naquela noite. Com uma voz que ecoou pelo silêncio tenso do espaço Jardins, ele lançou sua proposta, a humilhação final, a piada suprema. Sabe de uma coisa, meu caro? Vou te fazer uma oferta impossível. Se o senhor com essas suas mãos conseguir ligar a minha Ferrari, eu te dou ela de presente. A frase caiu no salão como uma bomba de confete e escárnio. A explosão de gargalhadas foi imediata e ensurdecedora. Era o ápice da noite, a piada perfeita. O poderoso milionário oferecendo seu bem mais precioso a um mendigo sob uma condição impossível. A humilhação era completa, o entretenimento garantido. Ricardo sorria, exultante, banhado pela aprovação de seus pares. Ele olhou para seu Antônio, esperando ver um rosto derrotado, um pedido de desculpas, talvez até uma fuga vergonhosa. Mas o que viu o surpreendeu. O velho não se encolheu. Ele permaneceu de pé, ereto, e em seus olhos cansados, uma luz antiga e perigosa começava a brilhar. O salão inteiro prendeu a respiração, aguardando a reação do alvo da piada. A noite, que parecia ter atingido seu clímax, estava, na verdade, apenas começando.
O silêncio que se abateu sobre o espaço Jardins após o motor da Ferrari se calar era uma entidade física. Era um silêncio denso, pesado, que absorvia todos os outros sons. Podia-se ouvir o zumbido distante e quase imperceptível do sistema de ar-condicionado. O som de um cubo de gelo estalando ao derreter num copo de uísque abandonado. E mais alto que tudo, o som da própria respiração coletiva, presa nos pulmões de 200 convidados. O perfume das flores e das comidas caras de repente pareceu enjoativo, e as luzes douradas, antes festivas, agora lançavam sombras longas e inquisidoras. O espetáculo havia acabado, e em seu lugar um drama intenso e desconfortável se desenrolava. A frase de seu Antônio: "A injeção está desincronizada, o ponto está atrasado", pairava no ar, não como uma opinião, mas como um veredito. Foi Ricardo Almeida quem quebrou o feitiço. Ele soltou uma risada, mas o som foi um espasmo agudo e sem alegria, o barulho de vidro se quebrando. "Desincronizada?", repetiu ele, a voz uma oitava acima do normal, beirando a histeria. "Mas que grande bobagem! O que você entende disso, velho? Ouviu essa frase em alguma oficina de beira de estrada e resolveu repetir para se fazer de importante?" Ele tentava desesperadamente tecer a realidade de volta à sua narrativa original, onde ele era o rei e o velho era o bobo da corte. Foi sorte, sorte de principiante. Qualquer um poderia ligar o carro. Agora chega de palhaçada. Me dê as chaves e suma daqui antes que eu perca a paciência de vez. Ele estendeu a mão, um gesto imperioso que sempre lhe rendera obediência. Mas desta vez, a mão ficou vazia. Seu Antônio Pereira, que acabara de sair do carro com a mesma lentidão digna com que entrara, não se moveu. Ele segurava a chave na mão, mas não como quem vai entregá-la. Ele a segurava como um cetro, o símbolo de uma autoridade recém-adquirida. "Uma promessa é uma promessa, meu jovem", disse ele, a voz calma contrastando violentamente com a agitação de Ricardo. Todos aqui ouviram, e todos aqui viram. A multidão, antes um coro de apoio a Ricardo, agora era um mar de rostos incertos, sussurrando entre si. "Ele disse mesmo que a injeção estava ruim?", perguntava um. "Como ele saberia? O carro é zero", respondia outro. "Mas o som, quando ele acelerou, parecia diferente", ponderava um terceiro. A semente da dúvida havia sido plantada e começava a germinar rapidamente. A fúria no rosto de Ricardo se aprofundou, uma mancha vermelha subindo por seu pescoço. Sua autoridade estava sendo desafiada publicamente. "Marcos!", ele gritou, virando-se para o segurança. "Tire este invasor daqui agora, jogue-o na rua." Marcos, o segurança, deu um passo à frente, o dever profissional o impelindo a agir. Mas ele hesitou. Seus olhos foram de Ricardo, cujo rosto estava contorcido de raiva, para seu Antônio, cuja postura era de uma serenidade inabalável. O segurança, um homem simples acostumado a lidar com bêbados e penetras, sentiu instintivamente que aquilo era diferente. Havia algo no velho que impunha respeito, uma autoridade que não vinha do dinheiro. Ele parou, indeciso, uma estátua de conflito. Essa hesitação foi tudo que Mariana Ribeiro precisava. "Ele não é um invasor, Ricardo", disse ela, sua voz soando clara e firme no silêncio tenso. Ela se postou sutilmente ao lado de seu Antônio, um gesto de aliança silenciosa. "Você o convidou para este palco. Você o desafiou. Agora você não gosta do resultado e quer expulsá-lo. Isso não é atitude de um homem, é de um menino mimado." O insulto foi direto e brutal. Um ó coletivo e abafado percorreu a multidão. Ricardo fuzilou Mariana com o olhar, sentindo-se traído e encurralado. Enquanto a troca de farpas acontecia, seu Antônio simplesmente se virou e caminhou para a dianteira do carro. Ele não pediu permissão. Agiu como se o carro, o espaço e o momento lhe pertencessem.
Seus dedos, nodosos e manchados pela idade, encontraram o fecho oculto sob o capô com uma certeza que dispensava a visão. Com um clique suave, ele liberou a trava e ergueu a tampa de fibra de carbono. O movimento foi fluido, ensaiado, o gesto de um homem que fizera aquilo milhares de vezes. O que foi revelado por baixo era uma obra de arte mecânica. O motor, um labirinto de tubos de alumínio, cabos vermelhos e tampas com o emblema da Ferrari, brilhava sob as luzes do salão. Era uma visão intimidante para a maioria, um coração tecnológico complexo e misterioso. Para seu Antônio, era uma página aberta de um livro que ele sabia de cor. Uma máquina como esta, começou ele, sua voz agora assumindo um tom didático de professor. Tem uma alma. Ela respira, pulsa e, às vezes, adoece. E como qualquer corpo, ela mostra os seus sintomas para quem sabe onde olhar. Ele apontou com um dedo trêmulo, mas preciso, para uma peça perto da parede corta-fogo. Vejam esta válvula de respiro, mal calibrada, está liberando um pouco mais de pressão do que deveria. Mínimo, quase imperceptível. Mas com o tempo isso causa um desgaste prematuro nos anéis de vedação do pistão. Reduz a vida útil do motor em talvez 5%. Ele falava com uma certeza absoluta, seus olhos percorrendo cada componente. Ricardo riu, um som desesperado. Que besteira você está inventando. Meus mecânicos são os melhores do país. Talvez, concordou seu Antônio sem se abalar. Mas os melhores ainda podem ser apressados. Seu dedo deslizou para outra área. Aqui, a bomba de combustível. Foi trocada, eu sei. Provavelmente durante a preparação para a entrega. Mas a peça que colocaram é para o modelo europeu. A calibração para a gasolina brasileira, com a nossa mistura de etanol, é diferente. A pressão na linha de combustível não está estável. É por isso que a injeção está desincronizada. O motor não está queimando o combustível de forma eficiente. Não é sorte, meu jovem, é física. Ele olhava para Ricardo, mas suas palavras eram para a plateia, que agora se aglomerava, fascinada. Foi nesse momento que uma nova voz se ergueu da multidão. Um jovem de óculos de aro fino e terno bem cortado, que até então observava tudo com uma intensidade analítica, deu um passo à frente. Era Gustavo, um engenheiro mecânico que trabalhava como consultor para uma importadora de carros de luxo. Ele era conhecido no círculo dos entusiastas por seu conhecimento técnico. Com licença, disse ele, a voz respeitosa. O senhor pode me mostrar de novo a abraçadeira da mangueira do respiro de óleo? Seu Antônio, sem surpresa, apontou. Esta aqui. Não é a original de fábrica. É uma abraçadeira de pressão padrão. O protocolo da Ferrari exige uma abraçadeira de torque constante para não danificar o duto composto com a vibração em alta rotação. Gustavo se inclinou, seus olhos técnicos confirmando o que o velho dizia. Ele se endireitou, o rosto pálido de admiração. Olhou para Ricardo e depois para o resto do salão. Ele está certo, anunciou Gustavo, sua voz carregada de autoridade profissional. 100% certo. Eu mesmo já alertei sobre o uso dessas abraçadeiras em revisões. E a questão da bomba de combustível faz todo o sentido. Explicaria uma leve irregularidade na marcha lenta que eu pensei ter ouvido. O depoimento de Gustavo foi a pá de cal na credibilidade de Ricardo. O murmúrio da multidão se transformou. A dúvida deu lugar à admiração pelo velho e o respeito por Ricardo em desprezo. O milionário agora estava completamente isolado. Seus amigos e bajuladores desviavam o olhar, fingindo um súbito interesse em seus sapatos ou no teto do salão. Ele era um rei nu, e o menino que apontava sua nudez era um velho maltrapilho. A humilhação total fez algo quebrar dentro de Ricardo. A máscara de sofisticação caiu, revelando um rosto feio, de fúria e pânico. "Chega!" ele berrou, a voz rompendo em desespero.
Chega de teatro. Quem diabos é você, afinal? Aparece aqui do nada, vestido com esses trapos, e acha que pode me dar uma lição? Você não tem nome, não tem história, não tem nada. Você não é ninguém. É um fantasma, um Zé Ninguém que teve uma noite de sorte. O ataque era puramente pessoal agora. A última arma de quem não tem mais argumentos. Ele cuspia as palavras, o rosto vermelho, uma veia saltando em sua testa. A multidão se encolheu com a virulência do ataque. Mariana pôs uma mão protetora no braço de seu Antônio, como se para protegê-lo das palavras que eram como pedras. Mas o velho não precisava de proteção. Ele absorveu os insultos com a mesma calma com que absorvera as risadas e o desprezo. Ele não respondeu imediatamente. Deixou que o eco das palavras odiosas de Ricardo morresse no silêncio que se seguiu. Lentamente, ele baixou o capô da Ferrari, o som do fecho se travando, soando como o bater de um martelo de um juiz. Ele se virou, não apenas para Ricardo, mas para todos. Seus olhos, antes cansados, agora queimavam com uma luz intensa. Uma fogueira de memórias e verdades prestes a incendiar o mundo de mentiras daquela noite. Ele olhou diretamente para Ricardo, e quando falou, sua voz era baixa, mas cada sílaba ressoava com o peso de uma vida inteira. Você me pergunta quem eu sou, começou ele, uma calma gélida em sua voz. Você diz que sou um fantasma. Ele fez uma pausa, deixando a tensão atingir seu ápice. Você tem razão. Fantasmas são feitos de memórias, meu jovem. E as minhas memórias construíram este motor. A afirmação era enigmática, poderosa e aterrorizante em sua implicação. Um calafrio percorreu o salão. A identidade do velho, o maior mistério da noite, estava prestes a ser revelada. E todos ali, sem exceção, sentiam que a revelação não apenas explicaria o seu conhecimento, mas também destruiria para sempre o mundo de Ricardo Almeida. A pergunta final pairava no ar, mais pesada do que qualquer motor. Que memórias eram aquelas? A frase de seu Antônio Pereira. Fantasmas são feitos de memórias, meu jovem. E as minhas memórias construíram este motor. Caiu sobre o espaço Jardins, não com o som de uma revelação, mas com o peso de uma sentença. O ar ficou rarefeito. A curiosidade da multidão transformou-se em uma reverência temerosa. Eles não estavam mais a assistir a um confronto, estavam a testemunhar uma exumação, a verdade sendo desenterrada diante de seus olhos. Ricardo Almeida, pálido e trêmulo, abriu a boca para zombar, para gritar mais um insulto, mas as palavras não vieram. Havia uma autoridade na voz do velho, uma verdade tão antiga e fundamental que o instinto de sobrevivência de Ricardo o silenciou, pois ele sabia que o que quer que viesse a seguir seria irrefutável. Seu Antônio não olhou mais para Ricardo. Ele se virou para a multidão, para Mariana, para Gustavo, o engenheiro, e para cada par de olhos que agora o via, não como um mendigo, mas como um enigma. Sua voz, quando voltou a falar, era a de um contador de histórias, um homem rebobinando o filme de sua vida. Meu nome é Antônio Pereira, e há mais de 40 anos eu não era o seu Antônio da rua, mas o maestro Antônio da oficina. Eu não nasci em berço de ouro. Nasci no interior de Minas, filho de um ferreiro. Aprendi desde cedo que o metal tem uma linguagem, que ele canta quando é bem trabalhado e geme quando é forçado. Ele fez uma pausa, e todos no salão podiam quase ouvir o som de uma bigorna distante. Minha paixão me levou longe. Fui para a Itália com pouco mais que a roupa do corpo e um sonho. Consegui um emprego como faxineiro na fábrica da Ferrari em Módena. Faxineiro. Eu varria o chão onde os maiores engenheiros do mundo caminhavam. Mas à noite eu não dormia. Eu estudava os diagramas que encontrava no lixo, lia os manuais, observava cada movimento dos mecânicos.
Em 6 meses, eu conhecia cada parafuso de um motor V12 melhor do que os homens que os montavam. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. A história parecia saída de um filme. Eles notaram, continuou seu Antônio, um velho mestre chamado Enzo. Não aquele Enzo, mas um com o mesmo fogo nos olhos. Me viu consertando uma bomba de óleo que 3 engenheiros haviam condenado. Ele me deu uma chance. De faxineiro a aprendiz, de aprendiz a mecânico, de mecânico a chefe de equipe. E, finalmente, seus olhos brilharam com o orgulho de uma memória intocada pela dor. A chefe do Departamento de Desenvolvimento e Testes de Motores. Por 30 anos, cada motor que saía de Módena passava pelas minhas mãos, pelos meus ouvidos. Eu não os montava, eu lhes dava vida. Eu desenvolvi um novo sistema de temporização de válvulas, um design de pistão mais leve. Inovações que hoje são padrão, mas cujas patentes nunca levaram o meu nome. A revelação foi tão monumental que várias pessoas deram um passo para trás, como se a força da verdade os empurrasse. Ricardo Almeida começou a tremer incontrolavelmente. Seu Antônio então se virou e fixou o olhar nele. E o tom de sua voz mudou da nostalgia para a dor fria da traição. E então, no final dos anos 90, a fábrica passou por uma reestruturação. Investidores chegaram, homens de negócios que não entendiam o canto do metal, apenas o tilintar das moedas. Um deles era um brasileiro, um homem ambicioso e implacável, que via a paixão como uma fraqueza a ser explorada. Ele não precisava dizer o nome. Todos os olhares no salão se voltaram para Ricardo, que parecia ter encolhido dentro de seu terno caro. Esse homem viu o valor do meu conhecimento, viu os projetos que eu guardava, as melhorias que eu planeava para a próxima geração de motores, e ele me fez uma oferta. A voz de seu Antônio embargou por um momento. Eu era um homem simples, Ricardo. Não entendia de contratos, de cláusulas, de letras miúdas. Seu pai, Otávio Almeida, me ofereceu uma parceria numa nova empresa de tecnologia automotiva no Brasil. Ele disse que eu seria o cérebro e ele, a força financeira. Ele me fez assinar dezenas de papéis. Me disse que eram para a formação da empresa. E eu, cego pela promessa de voltar para o meu país como um vencedor, assinei. Ele fechou os olhos, a dor da lembrança o atingindo fisicamente. Os papéis não eram para uma parceria, eram acordos de confidencialidade, eram transferências de propriedade intelectual, eram a minha sentença de morte profissional. Em 1 mês, eu estava fora da Ferrari, com uma indenização irrisória e legalmente proibido de trabalhar para qualquer outra montadora no mundo. Meus projetos, minhas inovações foram vendidos por seu pai por uma fortuna, o dinheiro que solidificou o império que você hoje ostenta. Ele não comprou meu silêncio, ele comprou minha alma e a jogou fora. O silêncio no salão era agora um vácuo, pesado com o peso de uma injustiça de décadas. Ricardo, com o rosto branco como cera, gaguejou. Mentira, é mentira. Você é um louco. Mas sua negação era fraca, patética. Em sua mente, um fragmento de memória surgiu. Seu pai, anos atrás, rindo durante um jantar, falando sobre um acordo genial que fez na Itália com um mecânico velho e ingênuo que valia ouro e se vendeu por centavos. Na época, ele não entendeu. Agora, a história de seu pai e a do velho à sua frente se encaixavam com a precisão de um pistão em um cilindro, e a verdade o esmagou. A multidão não precisava de mais provas. Eles eram o júri e o veredito estava estampado em seus rostos. Nojo. As pessoas começaram a se afastar fisicamente de Ricardo, criando um vácuo ao redor dele. Seus amigos, seus parceiros de negócios, todos o olhavam como um pária. Ele não era apenas um arrogante. Era o herdeiro de um legado de roubo e desonra. Seu mundo, construído sobre uma base de mentiras, desabou em tempo real.
Em um último ato de desespero para salvar qualquer fiapo de dignidade, Ricardo fez a única coisa que sabia fazer: tentar resolver um problema com dinheiro. "Fique com o carro!" ele gritou, a voz estrangulada. "É seu! Eu insisto! Fique com ele! É o mínimo que posso fazer!" Seu Antônio olhou para a Ferrari vermelha, brilhando sob as luzes como uma joia ensanguentada. E então ele sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que ele deu naquela noite. Um sorriso triste, mas livre. "Ficar com o carro?" ele disse, a voz agora suave. "Meu jovem, você ainda não entendeu nada." Ele caminhou lentamente até o carro e, com um gesto de solenidade, colocou a chave sobre o capô. O metal da chave tocou a pintura com um clique suave e final. "Eu não vim aqui esta noite por causa de um carro", disse ele, virando-se para a multidão, que o ouvia como a um profeta. "Este carro não é um prêmio, é uma lápide. A lápide do nome que me roubaram, do trabalho que me tiraram. E eu não quero passar o resto da minha vida a polir uma lápide. Eu vim aqui esta noite para buscar a única coisa que realmente me pertencia e que ninguém poderia me tirar para sempre: a minha história, a minha verdade, a minha dignidade." Ele olhou para Ricardo, agora uma figura patética e desmoronada. "Você pode ficar com o seu metal. Eu recuperei o meu nome." Naquele instante, algo mudou no ar. Uma única pessoa, Mariana Ribeiro, começou a aplaudir. Foi um aplauso lento, deliberado. Gustavo, o engenheiro, juntou-se a ela. Em segundos, o som se espalhou, crescendo de um gotejar para uma tempestade. O espaço Jardins, antes palco da humilhação de um homem, explodiu em uma ovação trovejante para ele. Não era um aplauso para um vencedor de aposta, mas uma homenagem a um homem que, com nada além da verdade, desmantelara um império de arrogância. Ricardo Almeida cobriu o rosto com as mãos, os aplausos o atingindo como golpes físicos, selando seu exílio social. Seu Antônio Pereira simplesmente se virou e, com a mesma calma com que chegara, começou a caminhar em direção à saída, atravessando a multidão que agora se abria para ele com um respeito que beirava a veneração. Ele não precisava de mais nada. A vitória dele era interna, completa. Mas a história não terminou ali. Na saída, Mariana e Gustavo o alcançaram. "Seu Antônio, por favor, espere", disse Gustavo, a voz embargada de emoção. "O que o senhor fez hoje foi lendário. Seu conhecimento, sua paixão, não pode ser desperdiçada. A minha empresa, nós teríamos a honra de tê-lo como consultor mestre, para treinar nossos jovens mecânicos, para nos ensinar o que os livros não ensinam." Seu Antônio olhou para o jovem engenheiro e viu nele o mesmo fogo que um dia tivera. "Eu não quero um emprego, meu filho", respondeu ele com gentileza, "mas aceito ensinar. Ensinar é o que eu sempre fiz." 3 meses depois, a sala de aula do Senai, no bairro da Muca, estava em silêncio absoluto. 20 jovens aprendizes de mecânica, vestidos com seus macacões azuis, olhavam com atenção hipnótica para o homem de cabelos brancos que estava de pé diante de um motor de teste. Seu Antônio Pereira não usava mais um paletó puído, mas um macacão limpo com o logo da escola. Suas mãos, ainda calejadas, moviam-se com a graça de um maestro, apontando para válvulas e pistões. Ele não apenas ensinava mecânica, ele ensinava a filosofia por trás do motor, a paixão, o respeito pela máquina. Ele não estava rico. Com a ajuda de Mariana, que se tornara uma amiga fiel, ele alugara um pequeno apartamento simples e limpo. Gustavo havia arranjado para ele aquele cargo de mestre residente na escola, onde seu salário era modesto, mas sua contribuição era imensurável. Ele não queria mais nada. Naquela tarde, após a aula, Mariana passou para tomar um café com ele. Na pequena mesa de sua cozinha, ele lhe mostrou uma foto antiga e amarelada. Ele, 30 anos mais jovem, em Modena, cercado por sua equipe de mecânicos italianos, todos sorrindo,
com as mãos sujas de graxa. Pela primeira vez, ao olhar para a foto, ele não sentiu a dor da perda, mas o calor da lembrança. "Você recuperou tudo, não foi?" perguntou ela sorrindo. Ele tomou um gole do café e olhou pela janela, para o céu de São Paulo. "Recuperei o mais importante, minha filha", disse ele. "Descobri que a minha grandeza nunca esteve nos carros que eu construí, mas na dignidade com que sobrevivi quando me tiraram tudo. A verdadeira riqueza não está no que você possui, mas naquilo que não podem tirar de você, mesmo que tentem." A história de seu Antônio tornou-se uma lenda silenciosa nos círculos certos. Um lembrete de que a pobreza não apaga a grandeza e que um coração movido pela paixão pode brilhar mais forte que qualquer luxo. Ele provou que, no final das contas, a justiça pode não vir na forma de carros ou dinheiro, mas na paz de um propósito reencontrado e na certeza de que um nome, quando defendido com a verdade, pode se tornar imortal. E naquela sala de aula para uma nova geração, o fantasma de um velho mecânico estava mais vivo do que nunca, ensinando que o verdadeiro motor de qualquer vida é, e sempre será, a honra. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.